a menorá e a ação do Espírito Santo de Deus. A menorá aponta para a manifestação do Espírito Santo sobre a igreja. Em Êxodo, vemos que Deus ordena a Moisés a fazer um tabernáculo na terra segundo o que Deus mostrou, bem como todos os móveis e utensílios a serem usados. Segundo tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Êxodo 25, 9. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Êxodo 26, 30. Assim se conclui toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim o fizeram. Êxodo 39, 32. Um desses utensílios é a menorá, que Deus ordena que faça da seguinte maneira. Em Êxodo 25, 31, 37. Farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro, e o seu pedestal e a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão do seu lado, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices com formato de amêndoas na outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Haverá uma maçaneta sobre 2 hastes que saem dele, e ainda uma maçaneta de outras 2 hastes que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saem dele. E assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. As suas maçanetas e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. Porém, como já vimos, isso era sombra, um modelo do que foi mostrado a Moisés, mas a realidade aponta para Cristo e seu ministério. Paulo fala em Colossenses 2,17, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. A menorá é sombra de uma realidade que Deus queria nos mostrar na nova aliança. É uma dessas tipologias mostrada no candelabro, aponta também para a igreja. Em Apocalipse, João viu Cristo glorificado como o sumo sacerdote andando no meio dos 7 castiçais. Apocalipse 1,13. E no meio do candeeiro, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. E é revelado que os 7 candeeiros também são as 7 igrejas. Apocalipse 1,20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então a menorá aponta também para a plenitude da igreja. Podemos ver também na menorá uma tipologia de ação e obra do Espírito Santo. Em Zacarias 4,2 diz assim: E me perguntou: O que vês? Respondi: Óleo, e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite, em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Vemos nessa visão que ela aponta para a igreja, e o próximo verso aponta para as 2 testemunhas. E quando Zacarias pergunta o que significa aquela visão, a resposta que está lá em Zacarias 4,6 diz assim: Prosseguiu ele e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então vemos que uma das tipologias é também a ação do Espírito Santo que está sobre a igreja, e também sobre as 2 testemunhas no tempo do fim. Vemos agora algumas tipologias que estão na menorá, apontando a ação do Espírito Santo sobre a igreja. Em Apocalipse, vemos algumas vezes sobre os 7 Espíritos de Deus.
Apocalipse 3:1. E ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas, porque conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives, mas está morto. Em Apocalipse 4:5 diz assim: do trono saem lâmpadas, vozes e trovões, e diante do trono ardem as 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro como tendo sido morto, e ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados sobre a toda a terra. Apocalipse 5, versículo 6. Isso não significa que Deus tem 7 espíritos diferentes, mas sim que o 7 significa a plenitude da manifestação do Espírito de Deus. Vemos 7 características e plena manifestação do Espírito Santo em Isaías 11:2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Esses 7 Espíritos são a manifestação plena do Espírito Santo no Cristo que haveria de vir. E como somos nós o corpo de Cristo, isso também é para a igreja. Como já vimos, a menorá possui 3 braços de cada lado, com 3 amêndoas em cada braço. Isso aponta para muitas coisas, mas como estamos falando sobre o Espírito de Deus, vamos seguir nessa linha. Ou seja, cada lado tem 9 amêndoas, e isso aponta para as 9 manifestações dos dons espirituais e 9 características fruto do Espírito. Vemos as 9 características do fruto do Espírito Santo em Gálatas 5, do 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. A presença dessas 9 características que vimos revela quem realmente está cheio do Espírito Santo de Deus, pois esses são os frutos do Espírito Santo. E como disse o Senhor Jesus em Mateus 7,20, assim pois pelos seus frutos o conhecereis. Quando vemos os dons espirituais, também vemos 9 manifestações. 1 Coríntios 12, do 8 ao 10. Porque a um é dada mediante ao Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, e no mesmo Espírito, dons de cura, e a outro, operação de milagres, e a outro, dom de profecia, e a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Assim como na menorá existiam 9 amêndoas de cada lado, sendo 3 em cada braço, assim também os dons do Espírito podem ser divididos em 3 categorias, com 3 dons cada. Dons de poder, fé e operação de milagres, e dons de cura. Através desses dons vemos de forma clara o poder de Deus. Dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento espiritual. Esses dons têm a capacidade de revelar algo sobre passado, presente e futuro, quer seja para o mundo físico ou para o mundo espiritual. Dons de fala, que são dons de profecia, variedade de línguas e interpretação. Esses dons transmitem sempre uma mensagem para edificação. Pois bem, quando vemos a obra e a manifestação do Espírito Santo, podemos notar 9 manifestações dos dons espirituais, bem como 9 características dos frutos do Espírito. Assim como na menorá, os dons e os frutos do Espírito apontam para o equilíbrio da igreja entre a busca dos dons espirituais para a edificação da igreja e manifestação dos frutos do Espírito de Deus em nós mesmos. Lá no tabernáculo de Moisés, no lugar santo, Deus ordenou que fosse colocada a menorá. E foi ordenado que as lâmpadas deveriam ficar acesas continuamente. Em Êxodo 27:20 diz assim: ordenarás aos filhos de Israel
que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. O azeite aponta para o Espírito Santo de Deus. E como vimos, para manter as lâmpadas acesas, era preciso estarem cheias de azeite puro. Sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo. Não sabeis que o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Ou seja, assim como a menorá estava dentro do tabernáculo, hoje o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. A ordem dada a Moisés foi que a lâmpada ficasse acesa continuamente, com azeite puro. Assim como nós devemos estar cheios do Espírito Santo, para que nunca a sua luz se apague dentro de nós. 1 Tessalonicenses 5, do 19 a 21. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retém o que é bom. Agora conseguimos entender que a igreja é a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Mateus 5,14. Pois quando estamos cheios do Espírito Santo, resplandece em nós a luz de Deus. Que Deus possa estar habitando dentro de você, que nós possamos entender que essa menorá de 7 pontas significa a igreja e que essa menorá precisa estar continuamente acesa, continuamente brotando óleo. Esse óleo ungido que nos mantém aceso é o Espírito Santo de Deus. Que possamos nos manter, como aquelas virgens prudentes, cheias do azeite, para não sermos achados em falta, que possamos ser contados junto a essa menorá, na mão do sumo sacerdote. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo.